que nós vimos semana passada? Semana passada foi a força magnética, só que só o módulo, né? Como que era a regra do tapa, acho que deu para entender, né? Mete a mão lá, indicador, polegar, velocidade ou corrente, os 4 dedos são o campo magnético e o tapa, né, perpendicular aqui assim, né, saindo da mão, é para carga positiva e o tapa com o lado de fora é para carga negativa. Tinha passado alguns exercícios para vocês tentarem, vou resolvê-los aqui rapidamente para nós calcularmos o módulo da força. Tá? Opa! Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então vamos lá, agora que eu estou com o meu café. 3. Da página, para quem tá perdido aí. Da página... Peraí que eu tenho que achar aqui. Eu não coloquei dessa vez como imagem. Página 90 da apostila de vocês. Então, quando uma carga elétrica negativa é lançada no campo magnético, a força magnética não obedece à regra da mão esquerda usada anteriormente. Nem estamos usando a mão esquerda, é a regra da mão direita e não obedece no sentido do tapa, só muda para o sentido oposto, né? Temos que inverter um dos 3 vetores. Nas 2 figuras abaixo, um elétron foi lançado em um campo magnético. Determine, na figura 1, o sentido da força magnética. Deixa eu só ver se está certo aqui, a câmera está invertida. Tá, então beleza. Vamos fazer a figura 1. Temos uma carga negativa. Espera aí. Aqui é a figura 1. Temos uma carga negativa. O campo está entrando, você está vendo o xizinho, que é o fundinho da flecha. Então o campo está entrando. B. Qual é o sentido da força? Então, ó, a velocidade está para cá, né? Eu não coloquei. Velocidade. Então, ó, velocidade para a direita, campo entrando, tá? Na direção do plano aqui da imagem. O tapa seria para cima, tá? Se o tapa seria para cima e a carga é negativa, a gente faz o tapa para baixo. Então, a força magnética está para baixo. Aí o cara foi, né, quem montou esse exercício foi bonzinho, porque ele fala assim, na figura 2, qual é o sentido da força e do campo? Na figura 2, como que eu vou analisar essa figura? Temos um elétron, novamente, tá? Que é a figura 2 agora. Temos a velocidade para frente. E se o objeto está fazendo uma trajetória nesse sentido aqui, ó, uma trajetória circular para cá, significa que tem alguma coisa puxando ele para o centro, tá? Puxando para o centro da trajetória. Então eu já posso determinar que a força magnética aponta para baixo. Porque o centro da trajetória é para baixo. Se você olhar o de cima, você já sabe qual é o sentido do campo. Mas se você não soubesse o sentido do campo, o que você teria que fazer? Velocidade, tapa para baixo. Aqui eu não estiquei a mão porque eu não sei o campo a princípio. Então velocidade, as costas da mão está aqui, tapa para baixo. Então para eu dar o tapa para baixo, a mão tem que estar aberta. Então o campo estaria entrando. Então temos aqui um campo entrando. Ou você olha no de cima, tá? Então temos os vetores iguais. Ele poderia colocar numa situação diferente, né? Para dar uma animada no exercício. Mas ficou a mesma coisa. Certo? Vamos para o próximo. Só tem mais um, na verdade, eu acho que eu tinha pedido para vocês fazerem, porque o outro já era com o valor da força. Aí é o que nós vamos ver hoje. Então, corta aqui, apaga aqui. Na mesma página, na página seguinte. Ou 90 e 91. Quando uma partícula carregada através de um campo magnético é defletida. Não. Quando uma partícula carregada passa através do campo magnético, ela é defletida. Essa deflexão depende da carga e da orientação do campo.
O diagrama mostra uma carga positivamente carregada caindo através de um campo magnético de um ímã. Então a carga positiva, ela está caindo, então a velocidade é para baixo. E aí eu tenho os polos do ímã. Aqui eu tenho o polo norte. E do lado direito eu tenho o polo sul. O que acontece com o campo magnético do polo norte, entre o polo norte e o polo sul? O campo magnético ele sai sempre do polo norte para o polo sul. Opa! Então aqui eu tenho o campo apontando para a direita. Então esse exercício é um pouquinho diferente, tá? O sentido do campo. Por quê? Ó, deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Meu Jesus. Para vocês vai ficar mais fácil, vocês conseguem virar a apostila ou o celular, não sei o que vocês estão usando, eu não consigo virar o computador. A velocidade está para baixo, certo? O campo está apontando para a direita. Então o campo está para a direita, ó, velocidade para baixo, deixa eu ficar de lado aqui. Velocidade para baixo, campo para a direita. O tapa está indo lá para o fundo, ó. Então se aqui é o plano do papel, se aqui onde está minha mão é o plano do papel, tá? O tapa está indo... Deixa eu fazer aqui, aqui é o plano. Cadê? Aqui é o plano do papel. Corrente, campo. O tapa é entrando, desculpa, saindo do plano, tá? Porque a pessoa está olhando daqui. Então eu não consigo colocar minha mão e fazer ao mesmo tempo. Velocidade para baixo, campo para a direita. O tapa é no sentido de quem está olhando, tá? Para cá. Então, no sentido que está olhando, a força está saindo do plano. A força está apontando para fora. Então, para representar um vetor saindo, a gente faz um pontinho. Força magnética. Professor, essa simbologia... Eu teria que fazer em cima da carga, tá? Eu fiz do lado para não bagunçar. Essa simbologia de entrando e saindo vale para qualquer vetor? Para qualquer vetor. Tá? Não precisa ser um vetor de força magnética de campo. Qualquer vetor que esteja entrando no plano é o xizinho. Saindo do plano é o pontinho. Tá? Esse círculo em volta, ele é... assim, facultativo, tá bom? Então, qual que é o sentido da força? Para onde ela será defletida? Para fora do papel, que é a alternativa D, de dado. Tá bom? Deixa eu tirar o... Certo? Pessoal, qualquer dúvida vocês já sabem que é só dar um berro aí. Não é para dar um berro, mas vocês entenderam. Agora, nós vamos ver como calcular, então, a força magnética. A gente sabe qual é o sentido. Como que a gente calcula a força. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui.